aumenta aqui, por favor, que tá aqui. Aumentar, né? Fica mais quente. Vou desligar aí. O que acontece? O nosso general é Cristo. E sabe, eu não sei como foi que você entrou aqui, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei como está a sua mente, mas entenda, o Deus Todo-Poderoso está com você, Ele vai na sua frente, Ele vai cuidando, vai guardando. Você tem que tomar posse, você tem que ter fé. Se eu e você formos baixar a cabeça por causa do santo que se levanta, ele se levanta a cabeça baixa. Porque todo dia acontece algo, a todo momento. Vem uma pessoa, vem uma situação, vem um trânsito, vem uma conta que não estava esperando, vem o pneu do carro que baixou, e aí vai. Mas aí nós devemos estar convictos que está conosco. E sabe, o nosso general é Cristo. Foi pago um alto preço por mim, pela sua vida, pela nossa vida. Então se alegra, Maria, celebra. Ei, celebra. Você tem que pular, dançar na presença do Senhor, celebrar, porque Ele é bom. Amém? Amém. Diga para o seu vizinho, se alegre porque você hoje veio receber o que você precisa. Se alegre. Deus é bom, porque a palavra de Deus ela é real, gente, ela transforma. Sabe que muitas vezes nós deixamos pensando em desistir. Ou a gente imagina que a nossa situação é a situação pior que está acontecendo na face da terra. Ei, não, tem situações piores do que a nossa. Por quê? Porque existem pessoas que ainda não entenderam o poder que é o nome de Jesus. Então, quando a gente entende o poder que é o nome de Jesus, quando a gente entende que a instrução está conosco, a gente entende que aquela situação é passageira, aquela circunstância. E o Senhor nos conforta, o Senhor nos levanta, o Senhor dá estratégia, o Senhor nos conduz. Porque nós temos um Pai bom. Nosso Deus, Ele é um Deus bom. Aleluia, Ele cuida de nós em cada detalhe. Então, abra seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Entenda, essa é uma noite onde o Senhor vai nos conduzir. Onde o Senhor vai nos mostrar que nada está perdido. Sabe, quando eu estava orando hoje, tirei um tempo de oração hoje à tarde, que é bom, amém? A gente, todos os dias não tem um tempo de oração, né? 1 hora, meia hora, 1h30, 50 minutos, 40 minutos, é bom a gente orar, viu? Amém? Que a gente tem um tempo de consagração do Senhor, dever de casa para todo mundo. E você que já faz, a gente aumenta mais um nível. Mas o Senhor começou a trazer algumas coisas ao meu coração. Ei, a nossa situação não é a pior. Amém. Sabe, não é, a nossa situação não é a pior, não. Por quê? Porque nós temos um Pai bom, nós temos o Espírito Santo. Ele, diante de toda a pressão, diante de toda a tentação, vem um escape. Agora, o que é que acontece? Eu e você, nós precisamos estar convictos de quem nós carregamos dentro de nós. E que o Espírito Santo, ele fala. Quem estava aqui no culto de domingo? Isso foi uma bênção da gente se ministrou, né? O Espírito Santo, ele fala, ele quer ser nosso amigo, ele é nosso amigo. Então, muitas vezes, se eu e você, se nós ficarmos somente no natural, vai acontecer, mas é com muita luta, é com muito peso. E pode causar algum dano. Mas aí, quando nós entendemos que é com o Espírito, que é quando a gente consagra ao Senhor, que a gente confia nele, que a gente escuta a voz dele, é leve e suave. Amém. Sabe, gente, é leve e suave. Me veio aqui agora, eu vou começar a mexer, só para dar um exemplo para vocês que saltou aqui agora. Eu acredito que uma boa parte das pessoas já fizeram isso aqui na escola, né? Pegavam um carocinho de feijão, botavam no algodão. Quem já fez essa experiência, né? Molhava um pouquinho, alma de ciências, glória. E aí vai esperar, e depois ele vai lá e começa a estourar. A irmã nunca fez, aí vai estourando, ele vai. E ele cresce o feijão. Ele cresce ligeiro ali, né? Você bota ali, daqui a pouco ele está, daqui a pouco ele está, daqui a pouco ele está. Mas eu queria saber com vocês, tem como produzir? O algodão tem algum nutriente? Ei, para produzir nós temos que estar firmados na palavra, convictos. A nossa semente, a palavra do Senhor, ela é uma boa semente que é semeada em nossos corações. Então, quando a palavra é semeada, tem que ficar guardada no nosso coração, para que ela produza bons frutos.
E quando nós colocamos aquele caroço de feijão na terra, ele não cresce com a mesma intensidade, na mesma ligeireza que aquele que a gente coloca no algodão. Mas entende, ele vai produzir. Ele recebe o nutriente necessário para que ele cresça, para que ele brote, para que ele carregue, para que ele produza bons grãos. Entenda, a palavra do Senhor, ela é uma boa semente. A palavra do Senhor, ela é vida. Então, quando ela é lançada em nossos corações, ela frutifica quando a gente recebe do nosso coração. Pastor, como é que eu faço para receber essa palavra? É você aceitar a palavra ministrada, a palavra que está na Bíblia, aceitar em todo o seu coração e começar a colocar ela em prática. E confiar no Senhor. E deixar que o Espírito Santo conduza. Porque quando eu e você, quando nós ouvimos essa palavra, primeiramente vem um confronto. Aí é um momento de escolha. Você vai escolher o quê? Ficar com a palavra ou com o que você pensa? Porque aquilo que nós ministramos aqui é baseado na palavra. Tudo que a gente ministra para você, tudo que a gente recebe, é baseado na palavra. Existe um versículo, existe uma palavra que respalda. A Bíblia respalda aquilo que é ministrado. Então guarda essa palavra, gente. Prepara o seu coração. Nós precisamos deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. E sabe, a impressão que eu tenho é que Deus ele vem conduzindo, Deus ele vem dizendo, olha, vira aqui, faz isso. Mas a mente está dizendo, não vira, vá direto que você vai conseguir, vá direto que você vai conseguir. Eu quero começar perguntando a você nessa noite. Você vai ficar com o que o Espírito Santo está lhe falando, o que sua mente está dizendo, ou o que a sua experiência está lhe mostrando. Experiência é bênção, amém, gente? Mas nada se compara a ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, 2025 ainda não acabou. O Espírito Santo está falando no seu coração. Ele está lhe trazendo. E sabe, gente, qual é a nossa diferença para aqueles ainda que não conheceram Jesus ainda? É que eu e você, nós entendemos que quando a gente erra e a gente pede perdão ao Senhor, Ele nos perdoa e começa tudo de novo. Ele não olha para a gente com um olhar de crítica, Ele não olha para a gente dizendo que você não vai conseguir. Ele não nos crucifica, Ele nos perdoa. Quando a gente vai perdoar, Ele nos perdoa. Existe uma graça, misericórdia de Deus. Favor e graça nos acompanham por onde nós passarmos. Então, aquilo que aconteceu não pode nos paralisar. A gente vai ter as consequências, sim, mas o Senhor nos perdoa. Ele restaura, Ele transforma. Vida que segue. Deus não quer que você adoeça, Deus não quer que você morra, Deus não quer que você perca tudo. Deus não vai lhe castigar para que você perca o que você tem de maneira nenhuma, porque Deus ele é bom. Nós precisamos do que? Pedir perdão ao Senhor, reconhecer que errou e começar uma nova caminhada com Cristo. Entendendo que Ele é um bom Pai, que Ele fala, que Ele conduz. Uma graça merecida, favor e graça em nossas vidas. Não se condena, porque condenação vem de Satanás. E toda condenação, ela vem para querer nos parar, vem para querer roubar nossa alegria, vem para querer nos deixar paralisados, vem para querer nos afastar das coisas do Senhor. Não se sinta condenado. Agora peça perdão verdadeiramente ao Pai. Reconhece que errou. Porque nós somos falhos, amém? Nós somos falhos, entende? Em algum momento a gente pode fazer algo que não era para fazer. Então a gente pede perdão ao Senhor. E a gente corre a carreira. Isso é tão sério que eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam a forma que eu estou falando. Hoje, quando eu estava indo para o CrossFit, um trânsito que ele, meu Deus do céu, e era 5 horas e já fora do horário. Mas sabe que uma pessoa na minha frente aprendendo a dirigir. E na minha cabeça veio, buzine. Aí ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, vai adiantar o quê? Paciência. Essa sua buzina pode atrapalhar o que o outro está aprendendo. O sinal é logo ali. Olhe mais para frente, tem um trânsito.
E sabe, ele ministrou muito ao meu coração. Daqui até ali. Ei, vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Vamos ser conduzidos. O que é que aquela conduzida poderia acontecer para quem estava dirigindo o trauma? Poderia apagar o fogo e ficar dramatizado. Agora não vou mais, porque estou atrapalhando o trânsito. E sabe, gente, muito cuidado com o que sai da nossa boca. E muito cuidado com as nossas atitudes. Porque nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E toda vez que o Espírito Santo fala, é contrário àquilo que nós estamos pensando. A maioria das vezes, né? A carne quer entrar por um lado e o Espírito Santo diz: ei, vai por aqui. Você quer ser guiado por quem? 2 Reis, capítulo 7. Eu vou falar um pouco do contexto de 2 Reis. Era um cenário em que o povo estava vivendo em Samaria, a cidade estava totalmente sitiada, totalmente rodeada dos inimigos. Os sírios estavam cercando Samaria em uma situação desesperadora. Como? Eles estavam presos. A gente vai ver mais na frente aqui, eu vou ler aqui as passagens de novo, mas eles estavam presos dentro de uma cidade onde estavam faltando as coisas. Era uma situação desesperadora. Estava tendo falta de alimento, estava tendo muitas faltas. Mas o profeta, ele disse algo, 2 Reis 7. Ele disse o seguinte: Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Eles estavam passando por uma situação muito ruim, necessidade, fome, uma situação desesperadora, ao ponto de 2 mães, a gente vai lá agora no capítulo 6, versículo 29, as 2 mães estavam combinando de quê? De primeiro comer o filho de uma e no outro dia matar o filho da outra para comer, porque não tinha o quê? Alimento. Então era uma situação o quê? De escassez. Era uma situação desesperadora. Vamos lá. 2 Reis 6, 29. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu lhe disse: agora pois dá o teu filho para que também comamos. Mas ela escondeu o filho. Quando a gente vai ver no versículo 28, 27, 28, deixa eu ler para vocês do 26. 24, perdão. Depois disso, Ben-Hadad, o rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar Sintar-Samom, na Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que a grande fome se espalhasse por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher gritou: socorre-me, Senhor, meu rei. Diante do que respondeu ele: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso haja trigo na ereira ou vinho no tanque para pressar as uvas? Mesmo assim o rei lhe indagou: o que aconteceu? Ela explicou: essa mulher me disse: entrega teu filho para que comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos meu filho e comemos. E no dia seguinte, ele disse no dia seguinte: agora pois, traz seu filho para que possamos comer. E ela escondeu o filho dela. Só para a gente entender uma coisa, era uma situação complicada, não era não? Muito difícil. Eles estavam cercados. Eles estavam passando por necessidade. Entendeu? E você? Jamais iremos passar por uma situação dessa. É desesperador. Mas sabe, você pode estar pensando aí sentado: o que é que eu tenho a ver com isso? Muitas vezes as situações pequenas se levantam na minha e na sua vida, na nossa vida, e a gente começa a entrar em desespero. Entenda, toda vez que a pessoa entra em desespero, só complica mais, só faz besteira. A gente para ver a malícia que aconteceu aí, quando uma disse o quê? Cozinha o seu, e depois eu cozinho. Aí na inocência ela foi, cozinhou o dela.
E na hora de matar na hora de cozinhar do outro, foi o que ela fez? Escondeu. Então entenda, nós não podemos entrar em desespero, a gente não pode se desesperar. Por quê? Porque o profeta falou que na manhã seguinte haveria provisão. É isso que eu quero falar com vocês. Eu quero que nós precisamos entender uma coisa. Deus fala, o profeta fala, o Espírito Santo fala conosco. Nós temos que crer que há provisão, que há saída. O que é que está lhe deixando desesperado? O que é que está deixando desesperado? Eu lhe garanto, Deus já falou com você. Deus já usou um profeta, Deus já usou um pastor, Deus já usou a palavra, Deus já usou uma pessoa, já disse, ei, o caminho é esse. E por que não fazer? E por que não confiar? Então, o que é que está lhe deixando desesperado? O que é que está roubando a sua paz? A palavra tem saída. E sabe quando Eliseu falou isso? Quando Eliseu disse, ei, amanhã haverá fartura. Amanhã a escassez acaba. Sabe, gente, que o oficial, vamos voltar lá no versículo 7. Versículo 7, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: o escudeiro, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas dos céus, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. Entenda, o profeta disse que Deus ia mandar a bênção, mas ele disse: ei, se o Senhor abrir as portas do céu, não vai acontecer, não vai vir essa provisão. Ele não confiou naquilo que o profeta disse. Ele não confiou naquilo que a palavra do Senhor diz. Ele não confiou na mensagem. E sabe, gente, a profecia não foi liberada, mas os que receberam primeiro foram os leprosos. Eles foram os primeiros a ser abençoados. Eles estavam na porta da cidade. E sabe, gente, quando a gente vai ler do versículo 3 em diante, a gente vê que é interessante porque diz o seguinte: a porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficamos aqui à espera da porta? Se eles resolvessem entrar na cidade, eles morriam. Se eles fossem atrás da provisão, eles poderiam ser presos também, morreriam. Mas eles decidiram a não ficar o quê? Paralisados. Deixa eu dizer a você, esses homens, eles ouviram, eles sabiam. Eu quero dar um alerta para mim e para você. 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezai as profecias. Ei, o que Deus falou vai se cumprir. Amém. Confia no que Deus falou. Não perde a bênção. Nós não podemos perder a bênção do Pai. Se Ele disse que a minha e a sua família serviremos do Senhor, a minha e a sua casa vai servir a Deus. Se Ele deu uma palavra de um chamado, vai acontecer. De provisão, de cura, o que Deus falou vai acontecer. A gente só não pode perder a bênção do Pai. Mas pastor, como é que pode perder? Como é que não pode receber? Quando você primeiro não crê, quando você não está tendo fé, e quando você começa a murmurar, quando você não acredita, quando você acha que é impossível demais mudar a situação. Qual é a situação que você está vivendo hoje que o Senhor não pode mudar? O que é que Deus não pode fazer para mudar a minha e a sua vida? Porque a palavra nos garante que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Muitas vezes a mudança não acontece porque quando o Senhor dá a direção, a gente não faz. Sabe uma coisa que eu já ministrei muito? Vai fazer 5 anos nós estamos aqui em Itabaiana e eu ministro constantemente. É uma coisa chamada liberar perdão. E se eu e você parar para analisar, quando a gente libera perdão é salvação. E a pergunta é: quantas pessoas ainda têm dificuldade em liberar perdão ouvindo sobre isso durante 4, 5 anos? Isso é tão sério, gente.
a questão do perdão, porque quando a gente decide perdoar aquela pessoa, quando a gente decide se perdoar aquela pessoa, toda a situação muda ao redor. E o que é liberar perdão, pastor? O que é isso? É você decidir largar aquela pessoa. Gente, porque quando a gente não perdoa, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, quando a gente está com. Principalmente, e a falta de perdão gera raiz de amargura. Isso é um outro ponto muito forte. Mas vamos aqui, quando você não libera o perdão, quando você não decide perdoar aquela pessoa, você está carregando ela nas suas costas. Porque ela não larga você de jeito nenhum. Não é que não larga, é você que não larga ela de jeito nenhum. E quando você não perdoa, você está pensando naquela pessoa o dia todo. Você está com peso em você, que você não sabe o que é isso. Não tem massagem, não tem nada aqui, não é um peso espiritual, então é a falta de perdão. E quando nós decidimos perdoar o Senhor, perdoar aquela pessoa, o Senhor também nos perdoa. Será que vale a pena a gente perder a nossa paz, a gente perder a nossa saúde por causa de uma falta, por não querer liberar um perdão? Ou se vocês, eu acredito que todo mundo deve saber o que eu vou falar aqui agora. Ei, uma pessoa que não libera perdão, ela vive com estressada, viu? Com raiva, com ódio, tudo fecha a cara. E quando vê a pessoa, pronto, já foi. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês nessa noite: é bom isso? Gente, isso traz estresse, isso adoece a pessoa, isso envelhece a pessoa, isso deixa a pessoa com tanto tipo de gastrite aí, ansiedade, meio de coisa. E aí não tem médico no mundo que resolva, não tem pastor no mundo que dê jeito. Por quê? Porque é uma decisão. É você reconhecer, eu e você não reconhecemos aquilo que Cristo fez por nós. E Ele nos perdoou. E nos chama de filho. E diz: venha, papai. E diz: eu estou com você em todo o tempo, eu cuido de você em cada detalhe. Eu não quero saber como você era, eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber que quando você me aceitou, você pediu perdão e eu te perdoei, e tudo foi jogado no mar do esquecimento, e vamos viver uma nova vida. Eu e você. O Espírito Santo de você, Jesus de você, então, tudo se fez novo. Então não vale a pena a gente não viver com a plenitude por causa de não liberar o perdão. E aí a gente começa a ver: Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Entenda como é que Deus vai fazer se o básico a gente não está conseguindo. Nós não estamos conseguindo. Como é que a gente vai ver o mover do Senhor? Sabe, Deus falou muito forte comigo hoje pela manhã, pai. Hoje foi o dia. Como é que a gente vai ver o mover de Deus acontecer se o básico não estamos fazendo? Como é que a gente quer ver as maravilhas, tudo acontecer, se a gente está com o coração trancado, o coração cheio de ódio, um coração que não libera perdão? Muitas vezes nós nem nos perdoamos. Você sabia que tem pessoa que não se perdoou ainda? Como, pastor? Fez alguma coisa errada, muita coisa aconteceu na vida, e ela carrega aquela culpa como se a pessoa fosse a culpa. Não, gente. A gente pede perdão ao Senhor, diz: Pai, me dê força, sabedoria, entrega a Ele, joga para Ele. Mateus 11:28. E começa uma nova vida. Quando Satanás quer lançar na mente, você declara a palavra: sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque existe graça do Senhor em nossas vidas, favor de Deus, cuidado do Pai. Então eu não sei você, se você quer algo extraordinário, se você quer crescer, se você quer avançar, vamos fazer pelo menos o que é o básico. Vamos dizer assim, um ABC é liberar perdão, é andar em paz, é não ter ódio no coração, é não deixar que nenhuma raiz de amargura venha brotar em nosso coração. Vou falar algumas coisas aqui que são básicas para a gente como cristão fazer. E eu falo isso assim, gente, porque é uma coisa que quem me conhece sabe, eu não tenho como eu andar carregando ódio de ninguém.
Porque isso é mal. Isso é ruim para o coração. Ruim para a beleza. Não tem como não liberar perdão de ninguém. Porque se eu não fosse, aquela pessoa fez aquilo com você ainda fala, você ainda ora com certeza. Orar pelo que vos persegue. Amai a todos. A gente não pode murmurar, gente. Eu estou falando coisas básicas. Você quer a extraordinária do Pai? Você quer uma mudança? Amém? Amém. Amém que está filmando daqui. Porque se estivesse de lá, meu Deus do céu, você quer uma mudança? Você quer algo extraordinário na sua vida? Amém. Você quer ver o melhor de Deus? Você quer avançar? Você quer correr? Então vamos lá, perdoa. Não murmura. Não tenha ódio no coração. Chama a existência. Declare Provérbios 8:21. Ora. Se conecta com as coisas certas do Pai. Enche e transforma a nossa mente. Vamos usar o telefone para as coisas boas do Pai, que é o que? Eu vi ministração e eu vi louvor. Amém. E sabe quando a gente começa a fazer isso? É o básico, é o básico. Quando a gente começa a fazer isso, as coisas começam a mudar em nossas vidas. Amém. Porque vamos aqui, quando a gente murmura, tem como a gente perceber que Deus já está abençoando? Não tem, gente, porque você está tão viciado em reclamar, tão viciado em murmurar, que as coisas até não acontecem, entendeu? Mas você não consegue enxergar, porque tudo é o quê? Ruim, tudo é murmurar, tudo é reclamar. Então a gente não reclama, a gente rende graças a Deus. A gente agradece ao Senhor. E eu digo a você uma coisa: quando você começa a fazer isso, quando a situação vem, quando a pressão vem, rapaz, aí dentro de você vem uma paz tão boa. Às vezes ninguém entende, não, está do seu lado. Diz, rapaz, como é que você está assim mediante de tanta situação? Você vai dizer, rapaz, é porque eu não posso fazer mais nada, agora é só confiar no Pai. Porque se Ele não puder fazer, quem sou eu? Então o meu e seu papel é confiar no Senhor. E sabe, gente? E um outro ponto aqui agora que eu me lembrei, a gente não pode ter inveja. Gente, a inveja é terrível. E a inveja, ela é por dentro, sabe? É algo que você não está na testa. Mas ela apodrece os ossos da pessoa. Ela consome a pessoa por dentro. A pessoa que ela é invejosa, ela vai morrer por dentro. A Bíblia diz que apodrece os ossos. Olha, isso é coisa brava, a inveja. Então a gente não pode ter esse sentimento de inveja de nenhuma situação. A gente não pode ter inveja da vida do outro, a gente não pode ter inveja dos filhos do outro, a gente não pode ter inveja do chamado do outro, a gente não pode ter inveja da casa do outro, a gente não pode ter inveja do carro do outro, a gente não pode ter inveja do casamento do outro, do emprego do outro. Não, a gente rende graças a Deus. Pai, obrigado, porque ele está bem, já adiantou, eu sou o próximo. Obrigado, Pai, porque está todo mundo indo, daqui a pouco chega a minha vez, chega a minha bênção, eu estou aqui. O que fazer? Gente, a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele sonda e esquadrinha no nosso coração. Nós iremos receber mediante o que está em nosso coração. O que é que está no seu coração? Isso é muito forte. Sabe? A gente vai receber o que está em nosso. O que é que a gente deseja no nosso coração? O que é que está guardado? Qual o sentimento verdadeiro do seu coração? Quando você torce por uma pessoa, você está torcendo verdadeiramente por ela de coração? Ou por dentro está se mordendo e por fora está mordeação? Por fora, ai, que coisa boa, mas por dentro está, você vai cair, viu? Você não presta. Ai, que coisa, que carro bonito, ai, que família abençoada. Eu quero a minha família assim, essa família daqui a pouco sobe uma bomba. Por dentro está pensando uma coisa e por fora outra. Ei, um alerta muito grande. A gente vai colher. Porque o Senhor conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, o que nós expressarmos tem que estar em nosso coração. O que sair da nossa boca tem que estar em nosso coração. Não pode ter nenhum sentimento ruim. Amém? Amém. Continuando. Quando a gente
gente vai em Números, no capítulo 5, os leprosos, eles não poderiam entrar nas cidades. Eles eram ficados por fora por causa da doença, do que acontecia. E eles estavam ali fora, estavam passando fome. Mas entenda, gente, eles sabiam, eles diziam, ei, gente, eles estavam numa situação ruim. Vamos trazer agora para a nossa realidade, para a gente estar aqui um pouco na frente. Se você está aí, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e você também. E acontece que o quê? Você está, vamos assim dizer assim, olha, na sua cabeça está, eu não consigo, não vai dar mais certo, eu vou largar a economia, eu vou jogar a toalha, eu não tenho mais jeito. Era o leproso. Mas entenda, ele diz, olha, eu não vou ficar o quê? Parado. A primeira coisa é, não fica parado. Não fica parado. Se esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, de que não vai ter como, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, porventura quis tomar conta de você, da situação, o primeiro ponto é, não fica parado. O que é que você perde em se movimentar? Eles não perderam nada. E gente, olha, o interessante é que quando eles... Cadê, gente? Chegou daqui. Pronto. O interessante é quando a gente vai ver no capítulo 5 diante, que eles começam a falar, depois você vai ler em casa para entender por causa do nosso tempo. Eles tomaram uma decisão, eles se movimentaram, e eles creram no Senhor. Então deixa eu falar para você, creia. O primeiro ponto é você crer, não duvidar. E eles creram. E a Bíblia diz que quando eles iam até o acampamento dos arameus, olha, no versículo 6, versículo 5, você entender. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram aos acampamentos dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali. Repare só, viu? Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros. O rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Versículo 7. Sendo assim, a fim de salvar suas próprias vidas, os filhos fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Versículo 8. Quando os leprosos chegaram lá, não tinha mais ninguém. Estava todo o suprimento, estavam os alimentos, os carros, os cavalos. Entenda uma coisa: quando você decide a confiar em Deus, quando você dá um passo de fé, quando você crê na palavra, o Senhor vai na frente. Amém. Entenda, aqueles quatro que estavam na porta da cidade, os quatro leprosos, não tinha mais jeito, não tinha mais solução para ele. Eles confiaram em quem? No Pai. Ei, eu vou confiar em Deus. Eu vou fazer algo. E começaram a se movimentar, não somente no natural, mas no espiritual. E o que foi que Deus fez? Fez com que os amarelos, os abençoados que estavam lá, ouvissem passos de guerreiros, passos de cavalo, passos de carro de guerra, onde na verdade eram 4 leprosos. Ei, Deus faz, amém? E eles falaram, ei, está vindo um grande exército aí, só vinha 4. Mas eles sentiam, eles ouviam ruídos. Era o Senhor, porque o Senhor vai na nossa frente, amém? Amém. Eu não sei o que você precisa, mas entender, o Senhor já foi na nossa frente. Amém. O Senhor já foi na sua frente. Amanhã se resolve. Agora creia hoje. Declare hoje. Entenda, creia e declare. Não duvida. E quando os 4 leprosos chegaram lá, gente, não tinha mais nenhum guerreiro. Eles comeram, pegaram o ouro, pegaram os cavalos. A Bíblia diz que eles se esconderam na mata. No outro dia voltaram. Chegaram lá, foram na outra tenda, viram que não tinha ninguém. E eles falaram entre si, ei, vamos voltar. Porque isso aqui foi provisão do Pai. E se a gente não falar para eles, possa que aconteça algo ruim conosco. E quando eles voltaram para falar, para os que estavam em Síria, cadê? Pronto.
Pronto. Vocês estão lembrados do oficial que eu falei no início, do versículo 7, que ele disse que mesmo que o Senhor abrisse as janelas dos céus, a prosperidade não viria, não tem como acontecer. Versículo 7 e 1. Vamos aqui para o 18. Para que eu e você entenda, quando Deus fala, acontece. Deixa eu dizer para você, Deus está falando no seu coração. Quando Ele fala, acontece. Aconteceu tudo como o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. Quando você vai ler aqui, você entende por que foi isso. Porque eles correram, os amoreus correram e deixaram tudo lá abandonado, quando os leprosos estavam indo ao encontro deles. E o Senhor fez eles ouvirem ruído de quê? De guerreiros, de cavalos, de carroças. Versículo 19. O oficial que tinha contestado a Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse a janela dos céus, poderia tal perdição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu verás com teus próprios olhos, contudo de nada comerás. Estão lembrados do início? O que foi que aconteceu no versículo 20? E assim aconteceu, pois o povo atropelou ele junto à porta da cidade, e ele morreu ali mesmo. Quando o povo soube que tinha comido, o povo saiu, todo mundo correndo. E ele estava na porta da cidade. E aconteceu o que? O povo passou por cima dele. Nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, não segure naquilo de ruim que falaram para você. Não se segure naquilo que você está vendo. Se agarre no que a palavra diz. Se agarre no que o Senhor já falou. Tome posse do que o Senhor disse. Vamos viver aquilo que Ele falou, aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Por quê? Porque 2025 ainda não acabou. E eu queria incentivar você. Amém, irmã? Minha mulher guerreira ali, amém. 2025 ainda não acabou. O que você tem profetizado para o final de 2025? O que foi que você profetizou no início do ano, durante todo esse ano? Quem está lembrado do que você profetizou? O que você pediu a Deus no início do ano? Tem gente que nem se lembra. Mas ainda muitas vezes nós pedimos muito a Deus, agradecemos pouco e murmuramos mais do que pedimos. Se a gente parar um pouco para analisar tudo que a gente pediu a Deus, pode ter sido até pouco, mas o tanto que murmurou, o tanto que disse que não ia acontecer, o tanto que achava impossível, o tanto de situação, não, vai acontecer. Então eu quero nessa noite trazer um alívio, né? um refrigério a ele. Profetiza de agora. Pede perdão ao Senhor por aquilo que já falou, por aquilo que não acreditou, por aquilo que duvidou, por aquilo que fez de errado. Pede perdão. 2025 ainda não acabou. Entendeu? O Senhor vai dar bem na sua frente, favor e graça de Deus. Sabe, quando eu estava ouvindo isso aqui, meu Deus do céu, eles ouviram ruídos, olha. Aí eu digo, meu Deus, obrigado, porque quando eu chegar, pai, o povo já vai entender, já vai acontecer. Pai, obrigado. Favor e graça nos acompanha na nossa casa, na nossa venda, na nossa família, no nosso negócio, por onde você passar. É quando a gente crê, declara e confia no Senhor. 2025 ainda não acabou. Deixa eu dizer a você, o que você está pensando para 2026? O que é que você está pensando para 2026? Se eu... Não, lá embaixo. Se eu fosse você, ei, planeja agora 2026. Hoje. Se eu perguntar a você, o que você quer para 2026? Ligeirinho aí. Ei, tem que estar aqui, já tem que planejar. O que você quer que o Senhor faça em 2026? Porque grandes coisas. Ei, é no natural e no espiritual. Pastor, o que você está pensando para 2026? Eu peço ao Senhor sabedoria para conduzir minha casa, saúde, direcionamento para nossas igrejas, para o trabalho. E aí vai.
O que é que você está pensando para 2026? Ei, é ali, viu? 2026, viu? Trazer memória a vocês também. Vai ter que estar virado, vai ser uma bênção, uma glória. Mas 2026 é ali. O que você está pensando para 2026? O que é que você tem profetizado para 2026? Entenda, você vai completar 2025 e o seu olho já está onde agora? 2026, porque 2025 já resolveu. Amém. Creia, gente. Aleluia. 2025 o Senhor já proveu, o Senhor já fez. Agora Amém. vamos usufruir. Eu creio. A gente vive por fé e não por vista. Chegou o nosso horário, chegou o nosso tempo. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Ei, se lembra do básico. Volte para sua casa lembrando do básico. Pastor, o que é o básico? O básico é liberar perdão, não murmurar, não ter ódio no coração, falar aquilo que é bom, orar pelas pessoas. É o básico, gente. Gente, sinceramente, no tempo de hoje, não vi. Se fosse no tempo da minha avó, eu entendia isso. Que no tempo da minha avó a tecnologia estava um pouco atrasada. Amém? Não só. Só segura o que eu peguei. No tempo da minha avó, eu entendo que quando ela era jovem, ela não tinha acesso à tecnologia que tem hoje. Então, aquela não liberar perdão, aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura da família, aquele ódio que aconteceu, porque tomou uma surra demais. Aconteceu uma coisa com o tio aconteceu um negócio com o tio lá no Amazonas. Eu nem conheço, mas já fiquei com raiva de quem fez aquilo com o meu tio, já criei um ódio da pessoa, rapaz, que nem conhecia. Então a gente entende que antigamente isso aconteceu. Alguém já ouviu história assim? Que eu sei que minha avó falava. Mas, gente, hoje, hoje, se todo mundo aqui for no Google, aqui, todo mundo for procurar em algum lugar, a gente vai entender que quando você não perdoa, você só fica pior. A Bíblia já diz. Aí se você for para a internet hoje, você vai ver. Se você não perdoar, você não vive bem. Se você deixar seu coração endurecido é ruim. Inveja apodrece os ossos. Aí deu uma coisa. E por que é que isso ainda passa pela nossa cabeça? Quem não perdoa? Não, gente, não pode mais. Então quando a gente faz o básico, a gente chega com mais autoridade, a gente anda melhor, peito para frente. A gente entende que o Senhor vai fazer muito mais. Por quê? Porque não tem nenhum peso, gente. É o básico. Sabe aí? Não tem escassez, não tem casamento falido. Porque tudo que estava ruim, o Senhor restaura. O Senhor mudou a nossa sorte. Então cabe a mim e a você declarar, sabe, gente? E Deus, o Espírito Santo, ele distribui as coisas. Sabe, às vezes a pessoa chega na igreja, não, eu vou ficar lá atrás, que eu não quero receber, eu quero ficar só na minha quietinha. Não se preocupa não, porque a unção também chega lá e a pessoa recebe. Não quero ficar quietinho. Não, Deus, ele faz acontecer. Deus, ele vai até você. Você está com o coração aberto, não adianta. E sabe, Deus, ele quer nos abençoar, ele quer distribuir, olha, as bênçãos dele sobre nossas vidas. Letícia falou sobre isso uma vez, eu guardei. Salmo 68, versículo 17. Diz assim, os carros de Deus são muitos, são 1000 carros, são 20.000 carros. Eu repeti, os carros de Deus são muitos, são milhares. Deus tem milhares de carros. E para quem são isso? Para mim e para você. Deus tem para nos dar. Deus, ele tem carro. Agora você precisa o quê? Já ouvir a voz do motor do seu carro. Já se vê no seu carro. Porque, amado e amado, se você quer um carro e você não se vê dele, para que você quer? Melhor comprar um de 99 e começar a conversar. Mas aí, você já se viu no seu carro? Você já entendeu isso? Você já chamou a realidade para você?
Ele não se preocupe não, porque são milhares e milhares de carros. Quando a gente vai lá em Salmos 18, versículo 29, a gente não está só, Deus está conosco. Nós iremos vencer a batalha com o Senhor. Nós não estamos sozinhos não, nós temos a maioria. Quem é a maioria? Deus. Ah, vai vir 30 sobre mim, a pressão está grande. Ei, você tem a maioria, você. Quem é a maioria? Deus. Então se você está com ele, você está com todo mundo. Você está com a maioria, você vence. É só guardar isso, entendeu? É só você guardar e entender que 2025 ainda não acabou e o Senhor já vai fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. E 2026? Ah, já está preparado. Pai, já me rendo graças por 2026, Senhor. Um ano extraordinário, Pai. Obrigado, Pai. Sabe, gente, por algum tempo a gente ficou assim, durante esse ano, até hoje, né? Acontecia alguma coisa de ruim e a gente parava. Aí, nem ia para frente, dava só um passinho, sem querer enfrentar. Ei, entende uma coisa? Quando acontecer querer parar, Pai, obrigado, você está na frente. Deu tudo certo com Jesus. Amém. Adianta, acelera, creia, declare a palavra. Porque quem vai na sua mente, quem vai na mente na sua frente é muito poderoso. Então que essa palavra possa ficar no coração de vocês, possa ter guardado, que ela possa fazer morada. Entendendo que vocês são uma boa terra. E se você quer ter o melhor, se você quer viver o melhor, se você quer avançar, se você quer correr uma carreira, vamos fazer o básico. Não guarda mágoa, não guarda ódio, não fique sem liberar perdão, não tem inveja, não murmura. Gente, murmuração é triste. É triste. A pessoa que murmura o dia todo, ela não vê as bênçãos do Pai acontecer. Ela perde as bênçãos de Deus. Ela perde a oportunidade. Por quê? Porque na cabeça dela tudo é ruim, tudo está dando errado. Ela é a pior pessoa da face da terra, entendeu? Você não é a pior, não, você é a melhor. Porque Deus está com você. Não carrega essa coisa ruim com você. Não deixa que o inimigo venha tomar posse disso. Não. Satanás está aqui para lá para os infernos. Então, agradece, rende graças ao Senhor. E sabe, tudo que vem de problema para mim, para a sua vida, já veio para a solução. Os amém foi pouco, não entenderam não. É todo problema que chega, vem a solução. Se você parar para analisar, igual o problema que você está enfrentando agora, se você parar para analisar, a solução está dentro do problema. É só você parar para analisar. A solução está ali. Por quê? Porque ele confia no Senhor, ele vai nos mostrar. Se vê o problema, tem a solução. Não vê problema sem nada, vê o problema e a solução. Então eu creio em Deus nos dando estratégias para resolver cada problema que aconteça. Entenda, os problemas vão vir, porque você tem favor e graça. E quando eles vêm, já vem com resultado. Amém? Vocês tinham sido abençoados por essa palavra. E eu queria fazer uma pergunta. Muito importante nisso tudo. É que a gente só consegue isso com Jesus. Quando eu e você entregamos nossa vida para Ele. Sabe, gente? Na nossa força, nós não vamos conseguir. Na nossa força, a gente não vai conseguir. A gente só consegue com Cristo. E a Bíblia diz que para que o Espírito Santo comece a habitar dentro de nós, para que nós possamos ter uma ligação direta com o Pai, com o Senhor, nós vamos entregar nossa vida a Cristo. Aceitar Jesus na nossa vida. Muitas pessoas ficam confusas, né? A gente também entende que é ouvir de alguém e o inimigo também lança. Se você aceitar Jesus, você agora vai ter que andar com a Bíblia debaixo do braço, você agora não vai poder mais ir nem na praça tomar um açaí, você agora vai dar em casa para a igreja. Você não pode fazer mais nada. Gente, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que naquele momento nos tornamos filhos de Deus, por reconhecermos que Cristo morreu naquela cruz e aceitou por nós, e o Espírito Santo começa a habitar dentro da gente. Ele começa a mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o que fazer, mas é Ele que vai mudando, porque Ele não invade, Ele tem que ser chamado.
Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, no mundo espiritual nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E a nossa vida é transformada. Pastor, o que é que acontece quando eu entrego a minha vida para o Senhor? Gente, acontece duas coisas. A primeira se torna filho. E a segunda, só você pode falar. Porque é individual. É algo maravilhoso. É a gente ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Todos nós temos um vazio. Todos nós temos um vazio. A gente tentou preencher com cachaça, alguns com drogas, outros com mulheres, outras mulheres tentaram preencher com homem, com roupa, tentaram preencher de todas as formas, mas nenhuma delas conseguiu preencher 100%. Por quê? Porque só quem preenche é o Espírito Santo. O vazio que eu e você, nós tínhamos, só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, porque ele é, quando ele está na tampa e panela, quando ele vem para a nossa vida, ele preenche todos os espaços. Ele preenche o espaço da incapacidade, ele preenche o espaço do preconceito, ele tira a tristeza, ele joga para fora a angústia e ele preenche com paz, com amor, com refrigério, porque salvação é sozo. E sozo significa paz, alegria, amor, prosperidade, cura, libertação. O Senhor nos preenche por todo, por completo. Por quê? Porque nós aceitamos Ele todo o nosso coração. Romanos 10:9 diz: aquele que crê de todo o seu coração e confessar que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, se torna salvo, se torna filho do Pai. E o Espírito Santo começa a habitar dentro daquela pessoa. Sabe, gente, muitas vezes nós ouvimos falar, mas ele ouvir é bom. Mas melhor ainda é quando ele habita dentro de nós. Sabe, nessa hora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você que está aqui, que ainda não é cristão, ainda não entregou a sua vida para Jesus, sabe? Se você, diante de toda essa ministração, está com desejo, pai, eu lhe quero, Senhor. Se você está aqui, você não entregou a sua vida para Jesus, eu queria lhe convidar para que eu possa estar ali ajudando a fazer essa oração, que só pode ser feita por você. É uma oração de confissão. É você entregando a sua vida para Cristo. Eu queria orar com você. Tem alguém aqui nessa noite? Se você está aqui e diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, eu estou sentindo que eu preciso entregar minha vida para Ele. É necessário, é vida. Tem alguém aqui? Se você está aqui, levante sua mão. Sabe, Deus, Ele é bom. E essa noite é uma noite que Ele nos trouxe para mudar a nossa história. Tem alguém, se você está aqui e ainda não aceitou Jesus e entende que é com você, pastor, como é que você quer comigo? Meu amigo, se você não entregou sua vida a Jesus, dentro de você deve estar borbulhando, você deve estar dizendo: é comigo. Tem alguém aqui nessa noite? Levanta a mão, quero orar por você. Tem alguém que já aceitou Jesus, mas por algum motivo se desviou e deseja voltar para Ele? Se eu estiver aqui também, levanta sua mão. Tem alguém? Glória a Deus por todos já salvos, né? Todo mundo caminho do Senhor. Isso é muito bom, gente. Porque não tem nada melhor do que estar preenchido pelo Espírito Santo. Sabendo que Ele ocupou cada espaço da sua vida, sabe? Porque onde tinha medo, o Espírito Santo preencheu. Onde tinha angústia, Ele preencheu. Onde tinha falta, Ele preencheu. Onde tinha o pecado queria dominar, o Espírito Santo vai lá e preenche. Por quê? Porque nós entregamos nossa vida para Ele. E tudo se fez novo. Tem alguém que ainda aqui não é batizado no Espírito Santo e deseja, quer orar em outra vida? Você que está aqui, vai orar com vocês. Tem alguém? Glória a Deus pela vida de vocês. Sabe, gente, Jesus, Ele é maravilhoso, viu? Ele é muito bom. Então, ajuste o seu 2025 e já crê no 2026. Já prepara o caminho. E nunca esqueça do básico. O básico é o que vai nos sustentar para algo maior, para as grandes coisas que tem para nossas vidas. Amém? Aleluia. Você recebeu de Deus? Amém. Vocês estão com assim? Vocês receberam de Deus? Amém. Amém. Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. É a primeira vez que você está na nossa igreja. Eu queria que você levantasse a mão. Glória a Deus. O que é que a gente diz para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, fique para sempre. É uma honra receber vocês aqui. O diaconato vai entregar daqui a pouco uma lembrança da nossa igreja. E eu queria aproveitar esse momento, né, daquilo que Breno ministrou, para falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Sabe que Breno falou sobre uma promessa que Deus liberou para o povo, dizendo
deles, mas teve um também que ouviu e disse, oxe, isso é impossível. E sabe que às vezes nós dizimamos e ofertamos e ficamos nessa, sem saber se de fato vamos colher, se de fato não vamos. E deixa eu te dizer, aquilo que Deus fala é real. Suprimento veio, aquela cidade foi suprida, o exército que estava sitiando a cidade foi embora. Por quê? Porque o povo acreditou naquilo que Deus falou. Então eu estou aqui para te encorajar, dizer que vale a pena você acreditar no versículo que fala, aquilo que plantamos também colhemos. Porque aquilo que Deus fala é verdade. Diga assim comigo, o que Deus fala é verdade. E se Deus fala, irmão, que se plantarmos colheremos, assim será. E precisamos ficar como aquele leproso, crendo, né, que aquilo que Deus falou vai acontecer. E às vezes a gente dizima em oferta e fica fazendo conta do dinheiro, esperando Deus mandar a colheita. E fica tranquilo, porque Deus sabe o momento que você vai precisar. Deus sabe o melhor momento para você colher. Deus sabe o momento da sua semente germinar. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria e não com pesar em seu coração. Porque nós não podemos plantar a semente e ficar lá preocupados se ela vai nascer ou não. Não. O nosso trabalho é crer que é o Senhor que manda chuva. Assim são sementes financeiras, amém? Malaquias 3,10 diz, traga os dízimos à casa do tesouro. Não sei se vocês que me seguem viram, eu postei o vídeo da menininha falando sobre dízimos e ofertas. Do verbo amor, eu achei muito engraçado. Ela vai falar de dízimos e ofertas, sempre foi o meu sonho. Depois eu acho que ainda está lá, depois assista, muito engraçado ela falando. Ela disse, você acha, irmão, que esse ar-condicionado friozinho vem da onde? Do seu dízimo. E assim, era um culto infantil, e ela falando sobre dízimos e ofertas. Ah, a geladinha que você toma no bebedouro vem da onde? É do seu dízimo. Por isso que a Bíblia diz, traga o seu dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. E isso é real. Assistam, gente. É muito engraçado, porque eu assisti umas 3 vezes assim, rindo. Na simplicidade dela falar daquilo que é uma verdade importante. Amém? Então eu queria que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta. Se você for fazer isso via Pix, né? Tem uns QR Codes na cadeira, mas eu queria te dizer que a sua semente de fidelidade, ela vai brotar. Amém? Olha para o seu vizinho e diga assim, meu vizinho, sua semente de fidelidade, vai brotar. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te render graças porque o Senhor é bom. Te louvo por cada semente que vai ser plantada nessa noite, por cada dízimo que vai ser devolvido, pela fidelidade dos nossos corações. E eu declaro, Pai, essa semente germinando a 60, a 100, a 1000 por um. Declaro esse povo provido, Pai, tendo tudo aquilo que eles precisam e ainda sendo abençoadores. Obrigado, Pai, nós repreendemos todo espírito devorador de finanças. E declaro sonhos sendo realizados, boletos pagos e sendo abençoados para abençoar. Em nome de Jesus, amém? Vou te dar 2 minutinhos para que você